Vai falar agora ao vivo, a gente vai falar sobre essa situação dos dois pré-candidatos que você viu aí na tela, os dois principais candidatos que lideram as pesquisas de opinião, o ex-presidente Lula e também o presidente Bolsonaro, são os mais bem colocados nas pesquisas, e eles cumpriram uma agenda intensa aqui em São Paulo neste fim de semana. São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Lula foi a Diadema e Bolsonaro compareceu à Marcha para Jesus, também aqui em São Paulo, na capital paulista. A gente conversa sobre isso agora com a cientista política Deise Ciocari. Deise, obrigada por conversar com a gente. Um ótimo dia para você. Bom dia. Deise, quero começar ouvindo a sua avaliação sobre o que a gente acompanhou no sábado, principalmente com relação a essa, quase uma campanha, né, que os dois pré-candidatos fizeram. Basicamente, eles pregaram para convertidos. Qual que é a importância de atos como esses que aconteceram lá no sábado, levando em consideração que a maior parte dos que votam nos dois não devem mudar realmente de voto, Deise? Nesse momento pré-eleitoral, é normal que os candidatos façam justamente esses atos tentando fortalecer as suas bases, né? Porque quando chega o período eleitoral mesmo, que são aqueles 45 dias de sprint, aí sim, normalmente as campanhas elas vão para aqueles que ainda não estão convertidos, né? Então, é uma forma de manter também a segurança e de ir entendendo como que está funcionando o eleitor, né? Tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro foram em redutos seus, né? E isso é perfeitamente normal num período pré-campanha. Mas não deve ser a tendência, né, Deise, que a gente veja só nos locais onde já há convertidos, essa expressão trazida aqui pela Muriel, né? Nos próximos dias também, principalmente a expressão não é minha, vou te dizer, a expressão é de Gustavo Uribe, que disse isso aí, não estou roubando a expressão dele. Ô, Deise, porque há também uma análise, né, dos especialistas dizendo que agora talvez seja a hora de olhar para aquelas pessoas indecisas também, né? Eu queria que você jogasse um pouquinho de luz sobre isso. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Esse período pré-eleitoral é o período onde os candidatos eles vão sentindo como que está indo a campanha deles, né? Decorrente dos últimos fatos agora do fim de semana, eu acredito que eles vão ficar mais, sim, nas bases, nos convertidos, porque a campanha agora ela toma um outro tom, né? Ela está um pouco mais insegura. O período eleitoral é o período onde as campanhas mais se acirram e onde realmente os candidatos vão atrás dos indecisos, porque agora a grande maioria da população ela ainda não está imersa no discurso da política, né? Os temas são outros, os problemas são outros, então realmente assim, é durante aqueles 45 dias do sprint eleitoral que os candidatos devem trabalhar melhor com os indecisos. A gente acompanhou também as agendas de Luciano Bivar no sábado e também Simone Tebet, eles também estavam aqui em São Paulo. Esse era o momento para vários candidatos, todos os candidatos estarem mesmo no maior colégio eleitoral, dividindo as atenções com os dois principais líderes aí das pesquisas ou não? Não, isso é sempre preocupante. Eu falei sobre isso, inclusive com alguns colegas jornalistas, justamente sobre esse fato de vários candidatos, vários pré-candidatos estarem no mesmo evento. Visto o que aconteceu em 2018 e como tem se desenrolado o período pré-eleitoral, como foram esses últimos anos, é sempre temeroso. Eu acho que agora, diante de tudo que aconteceu, isso deve ser melhor organizado pelas pré-campanhas, né? A gente vive um momento político muito tenso, muito sensível, então colocar diferentes opiniões hoje, infelizmente, não é o movimento mais sensato para as campanhas políticas, né? Isso deve ter uma outra elaboração daqui para frente, né? A gente viu como os ânimos estão acirrados e como isso tem se tornado perigoso. Pois é, Deise, queria te ouvir também justamente sobre esse assassinato, né, que aconteceu em Foz do Iguaçu no fim de semana, de uma pessoa que estava comemorando seu aniversário de 50 anos, escolheu o tema PT, uma pessoa que é filiada ao partido, entra uma pessoa de posição contrária, um defensor do presidente Jair Bolsonaro, armado, faz tiros, assassina o aniversariante. A gente está vendo agora, né, as primeiras manifestações dos agentes públicos, né, dos pré-candidatos, do judiciário também, ministros do Supremo se posicionando. O que a gente pode esperar de desdobramentos depois desse caso? Se isso vira um emblema e a gente pode esperar um arrefecimento dessa polarização ou se, infelizmente, está só começando mesmo, hein? Eu acredito que, infelizmente, está só começando.
Essa campanha eleitoral ela deve ser muito atípica, ela deve ser bem diferente do que a gente já viu. O que me impressiona é que, em decorrência dos fatos que ocorreram ontem, as pessoas não acalmaram os ânimos, eles estão mais acirrados ainda. O que me faz pensar sempre naquele ponto, assim, o outro, de uns tempos para cá, na política brasileira, ele é sempre visto como um delinquente que eu tenho que eliminar, porque a simples existência dele parece que me corrompe. Isso é completamente equivocado, é o sentimento de um outro como se tu não pudesse reconhecer o pensamento diferente. A gente tem que lembrar aqui, gurias, que democracia é dissenso, é o debate de opiniões contrárias. O senso comum numa democracia, num sistema político, ele favorece posições unânimes, favorece e fortalece as posições unânimes na sociedade, também estabelece os vínculos sociais e promove um desenvolvimento social. Mas a democracia, ela só se constrói através do debate do diferente. O problema é que, de uns tempos para cá, isso tem se acirrado, o outro é um inimigo que eu tenho que aniquilar. E eu não vejo, diante dos fatos que aconteceram ontem, esse sentimento arrefecendo. Pelo contrário, todas as bases estão estimulando o ódio ao contrário. É necessário que se faça agora um pensamento moral, uma culpabilidade moral, e todos os candidatos e STF e Ministério Público não deixem mais sentimentos e palavras nas entrelinhas. É preciso se posicionar, ninguém mata em nome do outro, ninguém mata em meu nome. O contrário disso é necropolítica, é um incentivo à morte das pessoas. Então, eu sempre defendo as instituições e sempre falo que elas funcionam bem no Brasil, apesar da nossa democracia ser muito recente, mas esse é o momento de se posicionar muito forte, porque que fique claro, a gente cruzou a linha do limite, nós ultrapassamos esse limite ontem. E dá para criar, Deise, desculpa até interromper aqui, Amori, mas dá para criar uma expectativa de que os agentes, os líderes nas pesquisas pelo menos, ou o Supremo Tribunal Federal, ou o TSE, se manifestem e façam disso realmente uma bandeira? A gente pode criar essa esperança? Pelo que eu vi até agora, não. O sentimento de revanchismo que a gente tem visto na política nesse ano, ele está muito forte. As próprias manifestações dos líderes nesse fim de semana, antes de acontecer esse assassinato, e depois elas não foram contundentes no sentido de promover uma paz, uma estabilidade social. O que a gente tem visto até agora é simplesmente buscar culpados e não uma tentativa de arrefecer os ânimos. Então, eu não acredito numa campanha tranquila, e eu não acredito que os líderes, principalmente os líderes políticos, vão se posicionar a favor disso, porque para eles o que está em jogo é o primórdio da ciência política, que é a manutenção do poder. Agora, as instituições, essa sim, o sistema legislativo, o judiciário, tem que se manifestar. De novo, assim, eu não quero ser prolixa, mas o nosso sistema político, ele é de freios e contrapesos. O que isso significa? Um sistema vigia o outro. Então, está na hora de vigiar, está na hora de privar pela democracia e pela manutenção da paz. Esse é um momento de conflito e alguém tem que agir. Então, que hajam as instituições que são responsáveis pela manutenção da ordem democrática. Nós conversamos com a cientista política Deise Chiocari. Deise, obrigada pela participação aqui com a gente. Deise, minha conterrânea. Prazer, bom dia. Bom dia, bom trabalho para você por aí.